Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. É um prazer estar aqui novamente, trazendo o conhecimento do xadrez para você. A proposta inicial é retomarmos nosso curso e começaremos por uma parte muito interessante, muito importante também de ser conhecida, que é a história do xadrez. Vem comigo, vamos nessa! O xadrez é um jogo especial por combinar várias características. Em primeiro lugar, o acaso não existe no xadrez. Ninguém ganha uma partida porque teve sorte, nem perde porque teve azar. Trata-se de um jogo movido apenas pelo raciocínio dos dois jogadores, que são os únicos responsáveis pelo resultado. Nesse sentido, pode ser dito que trata-se de um jogo perfeitamente existencialista. Nele estamos, como numa expressão de um famoso filósofo, Sartre, sós e sem desculpas. Em segundo lugar, o xadrez é de extrema complexidade, jogado num tabuleiro de 64 casas. Cada jogador tem inicialmente 32 peças de 6 tipos, cada qual com importância, movimentos e possibilidades de captura específicos. Apenas os 4 primeiros lances podem produzir cerca de 72 mil diferentes posições. Os 10 primeiros lances podem ser jogados de cerca de 170, seguido de 27 zeros, maneiras diferentes. Trata-se, portanto, de um jogo de possibilidades inesgotáveis. Em terceiro lugar, o xadrez é especial por sua antiguidade histórica. Sua origem é controversa. Alguns pesquisadores acham que surgiu no Egito ou na China, mas geralmente considera-se que o xadrez teve origem num jogo com o nome sânscrito de chaturanga, que já existia na região de Ganges, na Índia, no início do século VII. É possível que tenha sido inventado vários séculos antes. De qualquer forma, é jogado, com poucas variações importantes, por mais de 1000 anos. Outra característica notável do xadrez é que as partidas podem ser registradas e posteriormente reproduzidas, lance a lance. Com isso, o acervo histórico de partidas vai sendo sempre aumentado. E, como todo acervo, o do xadrez possibilita a existência de uma memória sobre o jogo, que é uma fonte de aprendizagem e prazer estético. Existe, por exemplo, um problema de xadrez composto por um califa árabe chamado Mutassim Billah, em 840 d.C. Temos também o registro de uma partida jogada em 940 d.C. e vencida por um grande jogador árabe de origem turca chamada As-Suli, que encantava a corte em Bagdá no início do século X. Sobre esse jogador, chegou até nós o comentário de um homem importante da época que, perguntado sobre a beleza das flores de um determinado jardim, respondeu que a forma de As-Suli jogar xadrez, isto é, seu estilo, era mais bonita do que aquele jardim e todas suas flores. O fato de podermos reproduzir essa partida é igualmente sentir seu encanto e beleza preservados por 1050 anos. É uma característica que confere ao xadrez um lugar único entre todos os jogos. Finalmente, o xadrez é um jogo especial
por sua extraordinária difusão através das mais variadas culturas e civilizações. Esse é um ponto sobre o qual gostaria de me deter com mais atenção, querido aluno. Como disse, no início do século VII, existia na Índia um jogo chamado chaturanga, considerado precursor direto do xadrez. Esse jogo foi disseminado através do continente asiático, principalmente pelos budistas, e adaptado ao acervo cultural de diversos países, como China, Coreia e Japão. A difusão para o oeste, ou seja, rumo à Europa, é razoavelmente bem documentada. O jogo alcançou a Pérsia por volta de 625, recebendo o nome de Shatrang. Após a conquista árabe da Pérsia, o jogo, agora batizado com o nome árabe Shatranj, conheceu uma época de grande florescimento. O islamismo proibia os jogos de azar, mas o Shatranj era considerado um jogo de guerra e por isso permitido. Vários califas tornaram-se aficionados do jogo e os melhores jogadores recebiam dinheiro para jogar, ensinar e escrever livros. O Shatranj foi levado para a Rússia a partir do século IX, principalmente através da rota de comércio Mar Cáspio-Volga. Cristãos bizantinos difundiram o jogo pelos Balcãs e vikings fizeram o mesmo na região do Báltico. Tudo isso num período anterior à conquista mongol de 1223. Os mongóis também apreciaram o jogo, especialmente na corte do imperador Tamerlão. O Shatranj chegou à Europa Ocidental entre os séculos 8 e 10 por 3 rotas diferentes. Inicialmente, com os invasores mouros na Península Ibérica. Depois, através do Império Bizantino no leste. E, finalmente, com os sarracenos, invasores islâmicos da Sicília. Por volta do ano 1000, o jogo já era amplamente conhecido na Europa. A Igreja, a princípio, se opôs ao jogo, possivelmente devido ao uso frequente de apostas. Surgiram alguns editos proibindo o clero de jogar, notadamente um do cardeal Damiani, em 1061. Entretanto, por volta do século XIII, essa proibição foi relaxada ou esquecida, e o xadrez passou a gozar de popularidade entre várias ordens religiosas. Alguns de seus membros, inclusive, usaram o xadrez em alegorias conhecidas como moralidades, comuns na literatura europeia da Idade Média, e que tentavam dar uma explicação simbólica ou alegórica do jogo, encontrar paralelos entre a organização da vida e atividades humanas e o xadrez. Essas alegorias geralmente consideravam o jogo como emblemático da condição social da época. Vejamos um exemplo dessa moralidade. A mais antiga conhecida é da metade do século XIII e ficou conhecida como moralidade do Inocêncio, por ter sido atribuída ao Papa Inocêncio III, Papa entre 1198 e 1216. Ao que tudo indica, no entanto, foi obra de um monge galês. O texto diz o seguinte: este mundo
é como um tabuleiro de xadrez. Uma casa é branca, outra casa é preta. E assim representa o duplo estado de vida ou de morte, de graça ou pecado. A família que habita esse tabuleiro é formada pelos homens deste mundo, que, tal como as peças saídas todas da mesma bolsa, procedem todos de um só ventre materno. E, tal como as peças, assumem seus postos nos diferentes lugares deste mundo, cada um com sua própria denominação. O primeiro é o rei, depois a rainha, em terceiro lugar a torre, em quarto o cavalo, em quinto o bispo e em sexto o peão. E o caráter do jogo é tal que um toma o outro. E, com o jogo terminado, assim como todos tinham saído da mesma bolsa, a ela voltam. E então já não há diferença entre o rei e o pobre peão, pois acabam do mesmo modo o rico e o pobre. E com frequência acontece que, quando se devolvem as peças, o rei fica por baixo, no fundo do saco. E assim também acontece com os grandes, que ao sair deste mundo são sepultados no inferno, enquanto os pobres são levados ao seio de Abraão. Temos aqui, querido aluno, uma alegoria bastante explícita do nascimento e morte, como comuns a toda a humanidade. Essa imagem foi muito popular através de toda a Idade Média e mesmo depois. É mencionada, por exemplo, no Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Aliás, há muitas referências ao xadrez em fontes literárias medievais, principalmente romances. Há passagens sobre reis resolvendo questões de Estado através do jogo, condenados jogando enquanto esperavam a execução, tabuleiros mágicos feitos pelo mago Merlin e etc. Rabelais tem uma longa descrição de um jogo de xadrez vivo, isto é, com pessoas ocupando o lugar de peças. No nosso próximo vídeo, vamos falar de uma época mais recente do xadrez, lá por volta de 1475 até os nossos tempos. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!